Você acorda no meio da noite. Tenta se mexer, mas nada acontece. Seu corpo não responde. Seus olhos estão abertos. Você tenta pedir ajuda, mas não consegue. Tenta gritar e... nada. Mas não é só isso. De repente você sente que não está sozinho no quarto. Você percebe uma presença, uma sombra, uma figura perto da cama, ou mesmo um peso sobre seu peito. Será que tem algo ali? Olá, eu sou Camila Domênico, esse é o Me Contaram, e aqui a gente explora o universo do sobrenatural, das lendas urbanas, dos medos e muitos outros mistérios. E hoje eu vou falar sobre uma experiência que, se você nunca teve, sorte sua. Mas se você já teve, aposto que você nunca mais esqueceu. É a paralisia do sono. Já aconteceu com você? Bom, mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você já curtir esse vídeo. E se gosta desse tipo de conteúdo, segue o canal, porque aqui sempre vai ter vídeo toda semana. E para começar a falar desse tema, eu vou primeiro falar sobre a explicação que a ciência dá. O que se diz é que a paralisia do sono acontece porque, durante o sono REM, que é aquela fase em que a gente sonha, o seu corpo é, digamos assim, desligado. Até porque se não fosse assim, a gente poderia sair correndo, por exemplo, atrás de alguém que nos persegue em algum sonho, ou qualquer coisa desse tipo podia acontecer. O problema é que, às vezes, quando a consciência volta, o corpo ainda não foi reativado. Então, existe esse descompasso. Você está acordado, mas o corpo fica imóvel. E aí o cérebro acaba, digamos, preenchendo esse espaço vazio com sensações ou mesmo com imagens. E eu te pergunto, você acredita nessa explicação? Ou será que existe algo mais? Cá entre nós, a verdade é que são muitos os relatos de pessoas tendo experiências sinistras durante as paralisias do sono. E os relatos descrevem, muitas vezes, as mesmas figuras. Alguns falam, por exemplo, de um vulto preto de chapéu que fica parado perto do pé da cama. E isso é muito assustador, porque ele não faz nada, só fica ali, parado. Sinistro demais. Outros falam da figura de uma mulher velha, e olha que interessante, esse relato é muito comum em apartamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então essa mulher velha caminha em direção ao espelho do guarda-roupa e desaparece quando toca o espelho. Será que ela entra nele? Bom, aliás, espelho é um tema que daria um episódio inteiro, porque tem muita coisa para falar, muita coisa sinistra para falar sobre espelho. Bom, mas tem também aquelas pessoas que relatam sentir um peso no peito. E esse relato é muito clássico na zona rural. Como se algo invisível estivesse em cima da pessoa. No folclore, isso seria o que chamam de pisadeira, que é uma mulher que tem unhas enormes e ataca quem supostamente dorme de barriga para cima, e especialmente se você comeu demais antes de dormir. Fora isso, tem também uma visão mais espiritualista, que atribui esse fenômeno aos demônios do tipo súcubus e íncubus, que atacam sexualmente a pessoa dormindo. Sim, um espírito. Agora me diga, você já teve alguma experiência de paralisia do sono de qualquer tipo? Ou de algum outro tipo que eu não falei aqui? Eu já tive, eu me lembro uma vez de uma experiência de paralisia, há muitos anos. Eu acordei à noite, na verdade eu acho que estava, não sei se estava começando, estava amanhecendo ou se estava no meio da noite, eu acho que estava amanhecendo. Eu dormi de barriga para cima, acordei e não conseguia me mexer.
abri os olhos, não conseguia me mexer. Aí eu resolvi fechar os olhos, tipo assim, pra começar de novo, sabe? Tipo, resetar aquele momento. Não, eu vou fechar, pensando, eu vou fechar os olhos, a hora que eu abrir de novo eu vou conseguir me mexer. Mas aí, de olhos fechados mesmo, eu fui tentando me levantar, fui sentando. Aí eu consegui, mas meu corpo estava muito pesado e eu fui conseguindo sentar e apoiar. Minha cama ficava encostada na parede e eu apoiei o meu corpo na parede porque estava muito pesado. E abri o olho. Quando eu abri o olho, eu estava deitada na cama. Ou seja, eu não tinha me levantado. Essa experiência que eu tive, ela é até compatível, de certa forma, com o que chamam de projeção astral, viagem espiritual. Tem vários nomes, né? Que é quando o espírito sai do corpo, durante o sono. E a paralisia do sono costuma ser o início de uma projeção astral, né? Você consegue, a partir da paralisia do sono, se projetar. Não sei se o que eu tive foi isso, não faço a menor ideia. Aliás, se você já teve uma experiência parecida, me conta. Se você entende desse assunto também e quiser fazer um seu comentário, deixa aqui embaixo do vídeo que eu vou gostar de saber. Então, eu não faço ideia do que tenha sido isso que aconteceu comigo, mas foi a única experiência que eu tive. Nesse sentido de sentir uma presença no quarto, sentir algo a mais ali comigo, até hoje nunca aconteceu e espero que nunca aconteça, porque quem já teve conta que é muito assustador. Resumindo, teoricamente, a paralisia do sono não é uma possessão. Para a ciência, é o seu cérebro fazendo uma espécie de gambiarra equivocada entre o sono e a vigília. Ou seja, ele tenta consertar uma espécie de bug que deu ali, que criou um descompasso entre a sua consciência e o seu corpo. Mas, mesmo assim, não dá para dizer com toda certeza que a coisa não vai além disso. É muita gente com relatos bem reais e assustadores. E que tal se você me contar a sua experiência com paralisia do sono? Conta pra mim, manda pro e-mail no mecontarompodcast@gmail.com e eu vou contar a sua história aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, segue o canal. Se não gostou do vídeo, descurte. Eu vou gostar de saber disso também. Faz teu comentário e me diz o que você achou. E se hoje, por acaso, você precisar dormir de luz acesa, tudo bem. Eu não vou julgar. A gente segue até o próximo vídeo, na próxima semana, com mais histórias que me contaram. Até lá!